autismo e empreendedorismo. Bom dia, multiplicador. Nós vamos agora, hoje, entrevistar uma pessoa que eu já conheço há um tempo, acompanho o trabalho dele ali no centro de Caxias do Sul, e é um autista muito querido, né? E eu vou falar um pouco dele aqui nesse momento. Com uma experiência sólida, o tio Léo compartilha seus conhecimentos como palestrante e professor. Já palestrou em diversas cidades do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Pelotas, Camaquã, Montenegro, Farroupilha, onde nós estamos, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, entre outras. Além disso, ministra cursos e mentorias sobre corte de cabelo para crianças atípicas. Diagnóstico tardio, diagnosticado com autismo aos 30 anos, tio Léo transformou sua experiência pessoal em uma missão dedicada à inclusão. Seu trabalho visa proporcionar um ambiente acolhedor e adaptado, especialmente para crianças e adultos no espectro autista. O compromisso com a inclusão. Tio Léo é um defensor incansável da inclusão, promovendo a conscientização e compartilhando seu expertise para criar espaços mais acessíveis e acolhedores para a comunidade autista. Mais conhecido como Léo do Chapéu, né? E que eu tive a oportunidade de conhecer cantando também. Ele e a esposa dele cantam muito bem também. Muito obrigado. Algumas das habilidades que a gente tem. Você é professor de canto também, né? Sim. Então, Léo, tio Léo, gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores, né? Que estão nos acompanhando aqui na câmera 2, né? Eu gostaria que você se apresentasse para os multiplicadores. Então, meu nome é Leonardo, eu trabalho como cabeleireiro e barbeiro, especialista em atender crianças com autismo desde 2023, né? Que foi quando, um ano antes disso, 2022, ali no final de 2022, foi quando eu também tive o meu diagnóstico, né, de autismo. Autismo nível 1 de suporte, né? Isso mesmo. E aqui eu tenho na apresentação dele, tio Léo é um barbeiro, cabeleireiro, especialista em autismo e PCD, acompanhante terapêutico, certificado pelo Instituto Singular, trazendo uma abordagem inclusiva dedicada ao seu trabalho. Sua formação inclui o curso de integração sensorial pelo CBI Miami. Também desenvolveu-se como acompanhante terapêutico junto ao Instituto Singular. Especializou-se em aplicador de ABA, destacando sua busca constante por conhecimento. Quando eu comecei, né, na verdade, quando eu tive meu diagnóstico, foi também quando vamos dizer assim, o autismo se abriu na minha vida, e aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Coincidentemente eu estava também terminando o curso de barbeiro, e aí a minha namorada teve a ideia, ela falou, por que tu não corta cabelo de criança com autismo? Daí eu falei, vamos testar. E não deu outra, né? Deu super certo. E o que eu sempre falo é que ninguém melhor do que alguém com autismo para entender um autista. Porque tudo aquilo que eles sentem e não conseguem expressar, eu consigo entender eles vivendo na pele tudo aquilo que eles sentem naquele momento. E o que eles sentem, Léo? Então, muitos autistas, na verdade, assim, 90% da gente sofre com o que a gente chama de... só um pouquinho, só deixa eu lembrar do termo, é a parte sensorial, tá? Que é o transtorno de processamento sensorial, tá? Que é o quê? Imaginamos o seguinte, vamos imaginar um tubo de água, tá? Um tubo de água, a gente bota a água ali, ela vai fluindo, no final tem uma torneirinha que a gente vai regulando, né? O que a gente vai sentindo, seja o volume das coisas, seja o toque, seja o paladar, dentre todos os outros sentidos que a gente tem, certo? Um autista, o que acontece? A gente tem uma desregulagem na torneirinha. Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade nessa torneirinha, vamos imaginar que ela está sempre aberta. Então, eu não consigo medir a frequência ao qual eu sinto todos esses sentidos. Então, em vez de eu conseguir botar pingadinho, por exemplo, a parte auditiva, em vez de eu botar um volume bem baixinho quando eu quero,
No caso de uma criança com autismo ou de uma pessoa com autismo, é como se a gente ouvisse tudo muito mais alto, a gente sentisse o toque tudo muito mais profundo, sentisse o gosto das coisas de uma forma muito mais intensa do que a maioria das pessoas. E a criança com autismo, quando ela vai cortar o cabelo, né, por exemplo, o que você percebe de diferente de outras crianças? É aí que pega bastante a parte do transtorno sensorial, por causa que para eles incomoda muito o cabelo caindo na roupa, no rosto, a questão do próprio toque, por causa que, para quem não sabe, o cabelo tem uma única terminação nervosa que é na raiz do cabelo, certo? Só que a gente sente como se fosse todo o fio do cabelo sendo tocado. Então para nós é como se tivesse acontecido de fato, como eles mesmos dizem, porque dói, tio. É como se a gente tivesse sentido uma agressão para com a gente. Por causa que tudo que a gente sente é multiplicado por 3, às vezes por 10, dependendo do diagnóstico da criança, né? Dependendo do quanto de nível de transtorno sensorial ela tem. Então realmente para eles dói cortar o cabelo. Muitas vezes eles sentem dor. A sensação que a gente tem é de dor. Justamente por essa questão sensorial e tudo mais. Obviamente que tudo, com técnica, com terapia, tudo isso é regulável. Mas, em resumo, o sentimento que a gente tem é de agressão. E eu queria que tu contasse um pouco da tua história. Enquanto eu vou passando o nosso café aqui na taça, né? Que esse café... É café chique. Não, esse café maravilhoso aqui é da nossa parceira Luziana, você vai conhecer ela também, que é do Café Xerimbam. E enquanto eu vou passando, eu queria um pouco que tu trouxesse, porque você foi diagnosticado tardio, né? 30 anos com aspecto autista, isso, né? E quando é que tu começou essa busca por entender que o que você começou a perceber que era diferente em você e que chegou até chegar esse diagnóstico? Então, eu nasci em 1990, né? Eu ia dizer 1900 bolinha, mas 1990 ainda dá tempo. Em 1990, é só se imaginar o seguinte: quando eu nasci com hidrocefalia. Né? Para quem não sabe o que é hidrocefalia, vamos imaginar o seguinte: entre o crânio e o cérebro existe uma água, né, o qual o nosso cérebro fica boiando, certo? A gente chama isso tecnicamente de líquor, tá? Todas as pessoas, todas não, mas 80% das pessoas tem esse líquido numa quantidade regular. Eu tinha a produção desse líquido muito maior do que o esperado. E isso faz com que o cérebro se comprima, se não tratado, ele chega ao ponto de explodir, tá? E aí, quando eu nasci, foi colocada uma válvula, né, dentro no meu crânio, com um catéter, com um caninho e tal, até a bexiga, para ela ir esvaziando quando aumentasse a produção desse líquido. Só que como em 1990 a gente não tinha a medicina como a gente tem hoje, ela não funcionou, teve que trocar, né? Resumindo, eu troquei de válvula umas 3, 4 vezes, até que a última, que foi a que funcionou, eu troquei em 1992, ou seja, entre 1990 até 1992 eu fiquei naquele entra e sai do hospital por conta dessas questões com a válvula. Acredita-se que por conta disso, por conta dessa compressão e tal, o meu cérebro teve uma diferença, o qual se desenvolveu o autismo. Tá? Mas como em 1990 e bolinha, não existia o que a gente chama hoje de autismo nível 1, ou seja, não era conhecido dessa forma, tá? Sim. Não se deu muita bola para quanto a isso, até porque eu tive sempre acompanhamento de psicólogo, de psicomotricista, etc. Entrei na escola, tive todo o desenvolvimento correto, né, o correto dentro do esperado para uma pessoa com hidrocefalia. Tive a fase da adolescência, tudo, entre aspas, normal como qualquer outra pessoa, dentro do normal esperado por uma pessoa com uma certa deficiência, com hidrocefalia. E foi na fase adulta que eu comecei a sentir os, entre aspas, sintomas do autismo. Embora sim eu tivesse essas atitudes,
desde o início, desde quando eu era pequeno, desde a minha infância, eu tinha atitudes de enfileirar objetos, de não olhar no olho das pessoas, dentre outras questões que são questões que hoje a gente entende que são pré-requisitos para diagnóstico de autismo, tá? Só para esclarecer, para quem não sabe, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança nasce com isso, a gente não adquire de acordo, vai ficando mais velho, ela já nasce com esse transtorno e ela só vai carregando isso para o resto da vida, tá? Mas tivemos a fase da adolescência ali, que eu passei por todos os transtornos que um adolescente passa, né? E entrei na fase adulta e pelo fato da fase adulta a gente ter um compromisso social muito maior do que a adolescência, do que a própria infância, porque nessa etapa a gente ainda tem um pouco do auxílio dos pais ali, que nos ajudam a fazer as coisas. Na fase adulta a gente perde um pouco desse vínculo, e aí é quando a gente começa a tomar o mundo por conta, que nem o meu pai falava. E daí foi quando eu comecei a sentir essas dificuldades de uma forma maior. E aí foi quando eu comecei a parar para pensar e perceber que eu não era igual às outras pessoas. Não que eu não sentisse isso, mas eu comecei a perceber e dizer, olha, eu acho que tem alguma coisa diferente em mim e eu preciso descobrir o que é. E aí, sim, eu tive casamentos, eu casei 2 vezes, né? Casei, descasei, casei de novo. E no término desse último casamento que eu tive, foi quando eu consegui perceber essas maiores dificuldades que eu tinha, principalmente em relação às pessoas, né? E foi quando eu fui atrás de um diagnóstico, de psicólogo, de tratamento, e foi aí sim que a psicóloga falou, olha, a frase que eu usei foi a seguinte, eu digo, olha, eu acho que eu sou diferente das outras pessoas. E daí ela falou, então vamos ver. Fui atrás de uma neuropsicóloga, tá? E ela fez todos os testes. Para quem não sabe, o autismo ele não é diagnosticado através de exame, não existe uma vacina para descobrir, é tudo clínico, tá? Todo autismo, o autista ele é diagnosticado clinicamente, então é preciso ser feito testes, são alguns testes que são feitos. Então, depois de todo esse período, não deu outra, como diz a minha neuropsicóloga, sei lá, acho que foi 30 dias ela conseguiu fazer, ela falou, olha, tu realmente tem autismo nível 1. E a partir dali, quando ela me deu o diagnóstico, vamos dizer que me caiu milhares de fichas de comportamentos que eu tinha na minha infância que as pessoas não entendiam, que eu mesmo não entendia. E aí eu digo, tá, agora tá tudo explicado. E a partir daí foi também quando eu me encontrei profissionalmente cortando o cabelo e cuidando das pessoas. Agora, tu trouxe para nós quais que são os comportamentos comuns de um autista quando criança, como você trouxe várias vezes aqui. Você poderia descrever para nós, para as pessoas que não têm o conhecimento? Dentre muitos comportamentos, o que classifica um autista, né? São comportamentos repetitivos, principalmente flappings das mãos, quer fazer isso aqui, ou flapping nas pernas, de ficar mexendo a perna. Isso também, às vezes, muitas vezes identificado como ansiedade, mas isso a gente faz para se acalmar, dentre outros comportamentos repetitivos, repetitivo de fala, de ouvir alguém falando uma coisa e repetir aquela fala diversas vezes sem entender o que ela de fato significa. Isso pode ser com alguém que eu ouviu falar, pode ser com um desenho, pode ser com um programa de TV, dentre outras coisas. A parte de não fixar o olhar, que isso é uma coisa que é um dos pré-requisitos, né? Dentre outros comportamentos que a gente tem a questão de normalmente a gente não gostar de um contato muito próximo de pessoa para pessoa, dentre alguns outros, mas esses são os... Você falou em enfileirar coisas. De enfileirar objetos. Enfileirar objetos. Não precisa ser brinquedo, pode ser qualquer objeto, a gente tem a questão de deixar tudo em ordem. E daí a gente acaba enfileirando diversos objetos. Obviamente que, de novo, isso são alguns critérios, alguns traços que a gente tem
Mas não automaticamente alguém que enfileira objetos é uma pessoa com autismo. Isso é um dos, né, por isso que eu falei de vários, porque entrando em todos esses, aí pode ser que a pessoa tenha autismo, mas se não entrar em todos esses aí não... Por que eu falo isso? Porque existe uma outra coisa chamada o fenótipo ampliado, que são coisas que um autista faz, mas não exatamente se torna um autista. Às vezes, por exemplo, tu pode enfileirar objetos. Sim. Mas tu fixa o olhar em alguém. E isso quer dizer que talvez tu tenha um fenótipo ampliado. Fenótipo ampliado. Que tu não é autista, mas tu tem algumas características de alguém que tem autismo. Mas tu não tem um diagnóstico, por exemplo. Sim. Como é bem complexo. Só tem um traço, né? Só tem um traço. Um traço daquela característica. Exatamente. Então não tem todos os traços que é necessário para fechar um diagnóstico. Tá, então que é o fenótipo ampliado. Isso. E sobre o autismo você trouxe o que é. Agora, me fale um pouquinho mais. O que é o autismo? O autismo, então, é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? Ou seja, a criança tem lá desde os seus primeiros aninhos que vai aparecendo aos pouquinhos, normalmente vai aparecendo ali no 3º mês, que é onde a criança começa já a perceber algumas coisas no pai, na mãe. São bebês que eles normalmente não fixam a atenção no pai e na mãe. Tá? São bebês que eles são mais estáticos, eles não se mexem muito, né? No meu caso isso demorou um pouquinho, mas por causa que eu estava dentro da incubadora, então, né, o contato com a minha mãe já era pouco, né? Mas são bebês mais calminhos, mais, né, aquele bebê que não chora muito, ou chora por muita coisa que a gente às vezes vai perguntar, mas por que ele está chorando? E a gente não sabe. Às vezes é porque ele está com uma sobrecarga sensorial, seja auditiva, seja olfativa, seja de qualquer tipo, e a gente não entende. E aí isso muitas vezes diagnostica o autismo, dentro de uma infância, por exemplo. E no autista, quais que são as maiores dificuldades no relacionamento? Para vocês, assim? No relacionamento é principalmente a parte da gente lidar com outra pessoa. Isso eu sempre falo, o relacionamento para qualquer pessoa já é difícil. Sim. Agora vamos usar a palavra para o homem, é mais difícil ainda, né? O homem já não entende muitas mulheres naturalmente. Só por ser homem. Sim. Mas para pessoas com autismo, seja mulher ou seja homem, porque existem autistas mulheres também, tá? Que o pessoal ainda acha muito que o autismo só acontece em meninos. Existem autistas mulheres também, tá? É principalmente saber identificar aquelas nuances do relacionamento. De às vezes a tua esposa ou namorada tá triste, tu não percebe, e aí a gente acaba agindo normalmente, e daqui a pouco pergunta, mas o que houve? Não foi nada. Embora as pessoas normalmente dizem, não foi nada, mas eu vou ver o que é, porque eu tô vendo que essa pessoa não está bem. Para nós isso é muito mais difícil, porque essas questões, essas microlinguagens de expressão, a gente não consegue entender. Então, para nós, quando alguém fala, eu estou bem, é porque a pessoa está bem. E aí isso gera um transtorno gigante, tanto para a gente quanto para a pessoa que está com a gente, porque ela está esperando aquele afeto e a gente não dá porque a gente não identificou que ela está precisando daquilo. Porque pra gente, a partir do momento que ela disse eu estou bem, eu digo, ok, então se tu falou que tá bem, é porque tá bem. E muitas vezes a gente sabe que não está. Não está. Então a maior dificuldade é conseguir ler nas entrelinhas as expressões das pessoas. Conseguir entender as pessoas através desse deixa eu pensar assim, desse que as pessoas dão na gente, né? Esse filtro do Instagram que parece, né? Esse filtro social a gente não tem. Tá. Não tem tanto para identificar nas pessoas quanto na gente mesmo. Muitas vezes existem autistas que
não ficam quietos um minuto, que falam que não deve. Por exemplo, aquela pessoa que olha pra ti e diz, teu cabelo tá feio hoje. E a gente sabe, por norma social, que não é uma coisa que exatamente tu chega e fala na cara da pessoa, né? Sim. A gente entende por norma social. Mas tem autistas que não entendem esse filtro social e eles chegam e largam na lata tudo que eles veem, o que eles sentem. Eu não gostei que tu não olhou pra mim quando eu cheguei. E as pessoas não entendem isso e isso gera todo um conflito até que se tu chega e diz, não, eu sou autista. Tá, então eu entendi que provavelmente ela não tenha um filtro social que às vezes a gente tem como agressão. De falar do cabelo de alguém, falar do peso de alguém, falar da fisionomia da pessoa, mas não é porque a gente faz isso, não porque a gente quer ofender a pessoa. A gente só não tem o filtro social de saber o que a gente pode regular e o que a gente pode falar na frente das pessoas. A gente é o clássico sincero demais. Então, Léo, nós estamos falando também hoje negócios, né? E trazendo para o mundo dos autistas. Como o autista faz negócio, né? Eu percebo que você é um empresário, você tem a sua empresa, você tem, né, o seu salão de beleza. E você conhece outros autistas empresários? Sim. E o que há algo em comum entre vocês? Conheço. Na verdade, assim, o que acontece quando a gente vai pro ramo empreendedor? A gente, na maioria das vezes, pega o que a gente chama de hiperfoco, esse é o termo técnico. O hiperfoco, o que é? É aquilo que a gente adora, a gente ama fazer, que a gente pode pegar e começar a fazer hoje e daqui a pouco a gente está virando a madrugada e ninguém percebe, a gente não sente sono, não sente fome, não sente nada e a gente continua trabalhando naquilo incessantemente. Isso é vulgarmente o que é o hiperfoco, tá? O que eu percebo de autistas que são empreendedores? A gente pega esse hiperfoco que a gente tem, independente do que for, no meu caso é o cabelo, já foi outras coisas, eu já hiperfoquei em marketing, já hiperfoquei em música, dentre outras coisas aí, e a gente acaba fazendo com que isso vire uma forma de renda, tá? No meu caso foi o cabelo, mas eu conheço pessoas que pegaram o hiperfoco deles, no caso a saúde, né, e são terapeutas ocupacionais muito boas, que são psicólogos muito bons, que pegaram essa paixão que eles têm pela área que eles estudavam e acabaram virando empresários aí que tem clínica e tudo mais. Então, vocês no mundo empresarial têm aproveitado desse hiperfoco que vocês têm nato por algo que gostam muito. Exato, e aí a gente acaba transformando isso em uma forma de renda, porque é aquela velha história, eu gosto muito daquilo, eu viveria fazendo aquilo. Aí o que eu pensei, eu digo, cara, se eu vou viver fazendo isso, eu preciso ganhar algum dinheiro fazendo isso também. E daí é como a gente pega e dá uma viradinha de chave de tipo, e agora passou de um hobby para um trabalho, uma empresa. E como você trouxe no início da nossa conversa, enquanto a gente é adolescente, a gente tem os pais, né? E essa rede de apoio. E depois que a gente cresce, a sociedade cobra mais da gente. Sim, né? E como você falou, né? Eu preciso... temos aí a nossa vida para dar conta, para pagar os boletos, para pagar, enfim. Nós estávamos falando sobre compra de imóvel esses dias, né? Então, há muito mais responsabilidade sendo cobrada da gente. Então, tem que achar uma forma de rentabilizar aquilo que a gente faz. Porque não, é aquilo que eu sempre digo, tu pode ter um hobby. Hoje eu tenho outro hobby que não é o meu hiperfoco, né? Mas o meu hiperfoco acabou virando primeiro virou um hobby e depois virou uma forma de renda. E sim, tu pode transformar teu hiperfoco em renda sem problema nenhum. Até porque, que nem tu falou, os boletos batem na porta, não é que a gente queira, né? Eles continuam, eu já pedi para parar, eu já pedi para parar de baixar lá na porta, mas não adianta. Então a gente tem que transformar e pegar e realmente ter uma vida útil. Sim. E nos relacionamentos, e nas empresas, você trabalhou em outras, hoje você tem a sua empresa, né?
mas você trabalhou em outras empresas. Várias. Em várias. E o que eu gostaria que você trouxesse para nós, alguma dificuldade que você viu, que você gostaria de aconselhar empresários que estão nos assistindo, né? A como lidar com um autista que você sentiu que poderia ter sido feito melhor? Não sei se é essa pergunta. Assim. Então, uma dificuldade que eu senti muito é, lógico, isso é normal acontecer dentro de qualquer empresa, mas exigir de uma pessoa, óbvio, também tem que lembrar que na época eu não tinha o diagnóstico, né? Sim. Mas exigir muito da capacidade das pessoas e esquecer de ver o lado humano da pessoa. De pegar e dizer, não, tu tem que ser uma máquina. Às vezes, a habilidade da pessoa é justamente não ser uma máquina, é conseguir fazer o trabalho bem feito sem precisar robotizar ele. E é isso que também eu encontrei cortando cabelo. Porque eu posso fazer um trabalho muito bem feito, só que de uma forma humana, principalmente lidando com crianças com autismo. Eu preciso ser o mais humano possível, né? Por mais que isso para uma pessoa com autismo, a frase é estranha, mas eu preciso ser o mais humano possível para conseguir lidar com as pessoas. Então, isso foi uma dificuldade que eu sempre percebi, que tudo bem, tu pode ser bom no que tu faz, tu não precisa ser o melhor, mas tu pode ser bom, e a sobrecarga que existe dentro do ambiente corporativo é muito grande. E isso é uma coisa que realmente desgasta a gente. Como eu falei lá no começo, que a gente já sofre com uma sobrecarga sensorial imensa da questão do toque, a questão auditiva, etc, etc. Uma sobrecarga emocional de um chefe te atucanando a paciência o tempo inteiro é uma sobrecarga ainda maior. E aí é quando a gente sofre mais ainda e acaba entrando num estresse muito alto e a gente não consegue se manter dentro do lugar ou coisas do tipo. Então, às vezes você tem um excelente parceiro, né, colaborador autista, quem tem. Então, entender essa questão da função que esse autista se colocou à disposição na empresa para fazer e respeitar que é essa função que ele está ali para fazer mesmo. E essa questão de que às vezes as empresas têm contratado para uma situação, né? Sim, mas a gente acaba fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Isso acaba para você sendo de uma sensibilidade muito maior. Sim, mas lógico, tem essa questão, tem alguns de nós que gostam de fazer multitarefas. Ah, tem. Tem, sim. Eu sou um deles, porque além de autista, tenho o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu gosto de fazer 1002 coisas ao mesmo tempo. Mas a questão de ficar sendo cobrado, porque assim, ó, a gente, por ser autista, não me pergunta por que eu realmente não vou saber te explicar, mas a gente já se autocobra demais, porque a gente gosta de perfeição, a gente gosta das coisas muito bem feitas. Então, quando a gente já faz isso por si só e mais alguém nos cobrando, a gente acaba pegando, e quando não sai perfeito, a gente se cobra muito mais do que normalmente deveria, tá? E mais alguém falando isso pra gente, a gente acaba entrando num ciclo de depressão, porque a gente não acha que foi tão bom quanto poderia. Entende? E daí a gente acaba, se alguém disser, não, mas não ficou bom. Não que não possa, a gente pode errar como qualquer outro ser humano, mas para nós é quase uma agressão, tu dizer, não tá bom. Então, cuidar muito bem do que a gente está falando. Isso eu digo para as pessoas, por exemplo, para os líderes, né? Cuidar o jeito que a gente fala as coisas, porque às vezes nós autistas ouvimos de forma que nos ofende muito mais do que qualquer outra pessoa. Léo, olha, essa sexta-feira que a gente está aqui, está concluindo o início da semana que nós começamos com a segunda, falando sobre a importância da comunicação assertiva nas empresas, né? E de como os líderes saberem tratar, como lidar com os seus liderados e parceiros. E você está nos trazendo isso, que para vocês autistas, o tanto que vocês já se cobram, né? Então, saber como falar, né? Então, ter esse preparo para falar. Isso é importante que
não é só com vocês, Sim, é com nós que vamos dizer que não temos esse diagnóstico, nós também temos essa... Só que claro que eu entendo que sensorialmente, como você nos trouxe, é muito mais ampliado, né? Como o fato de querer muito que aquilo saia perfeito, porque vocês realmente se importam bastante com aquilo que se predispõe a fazer. Isso. Por exemplo, inclusive o tom de voz às vezes também é algo que fere a gente. Às vezes para pessoas que não têm autismo, tu fala um tom de voz um pouco mais alto, a pessoa, beleza. Para nós parece que estão gritando com a gente. Aí a gente diz, será que ele... E aí entra toda a parte emocional, que a gente pensa, será que ele está gritando comigo? Será que ele brigou comigo? Será que ele está mal comigo? Será que eu fiz alguma coisa que ofendeu ele? E aí, porque daí a gente já não entende algumas nuances do comportamento. E aí quando a pessoa fala assim, a gente não sabe se ela já estava irritada antes, se ela se irritou com a gente, e aí isso para nós vira um turbilhão de informação dentro da nossa cabeça, e aí entra outros quadros junto, que daí pode entrar uma depressão, dentre outras coisas aí que a gente acaba não sabendo administrar, e isso prejudica inclusive no próprio trabalho, né? Claro, e a própria empresa, porque aí aquele parceiro deixa de produzir o que produzia. Exatamente. Não é porque não quer, simplesmente porque está muito abalado. Exato. Porque não consegue. Então nós estamos chegando ao final aí da nossa entrevista, e eu gostaria que você falasse com as mães, com os pais de autistas crianças. E há uma preocupação sobre o futuro do meu filho, né? Do filho, e nós estávamos conversando nos bastidores sobre isso, e o que você ouve quando você está cortando dos pais, das mães, o que você tem para falar para esses pais? Então, invistam nos filhos de vocês, tá? E invistam principalmente naquilo que a gente estava falando até agora, do hiperfoco, tá? Esse hiperfoco às vezes pode parecer não funcional, muitas vezes, alguns são, sim, mas invistam no hiperfoco do filho de vocês, invistam na educação deles, porque isso é o que é importante, né? Porque foi com isso que eu consegui me desenvolver. Escutem os filhos de vocês, por mais às vezes que a gente fale alguma coisa que, mas não tem nexo, para as pessoas que não entendem, não tem nexo, para a gente tem. E a única coisa que a gente quer na maioria das vezes é ser escutado. Às vezes é uma abobrinha, sim, pode ser, mas a gente quer ser escutado. E aí a gente consegue criar um vínculo com o pai e com a mãe, e a partir daí a gente tem um porto seguro no pai e na mãe. Que é muitas vezes o que falta em adultos com autismo, porque a gente pegou aí, na nossa época, foi negligenciado isso, e aí a gente acabou tendo alguns sentimentos aí que a gente não soube administrar. Então, acompanhem os filhos de vocês e invistam cada vez mais em terapia e no próprio filho de vocês. E você dá palestras, né, sobre o assunto, né? Então, quem quiser encontrar, né, aí o tio Léo, o Léo do Chapéu, né, para palestras também, né? Você foi convidado também, eu estava olhando lá para palestrar em um local, teve uma conferência de autismo, alguma coisa assim? Isso, foi uma conferência de autismo em São Paulo, no Expotega, né? Eu fui convidado para palestrar lá, foi um congresso de 3-4 dias, se não me engano. Teve diversos profissionais da saúde, super renomados ali, e eu, graças a Deus, tava lá enfiado no meio lá daquele monte de gente. Que legal. Que é aquela coisa que eu digo, o que eu tô fazendo aqui, cara? O que um cabeleireiro tá fazendo no meio de médico? Mas a gente tava lá, graças a Deus, hoje o Brasil inteiro me conhece, graças a Deus, pelo meu trabalho. Eu fico muito feliz em ter você aqui, é uma honra para nós, aqui, multiplicadores do Multiplicação de Negócio. Eu quero brindar a sua entrevista com a gente, né? Brindar, gente, o café já tá frio, mas tá tudo certo. A gente se empolgou conversando, né? E muito obrigada por ter aceito o meu convite, por compartilhar, porque eu queria compartilhar com os multiplicadores sobre o universo de empreendedorismo e autismo, né? E autismo aí que
que é um assunto que a gente tem que falar mais, tem que trazer mais a consciência, sim, né? Porque tá aí na nossa sociedade, não adianta nós não falar, esconder, não, tem que ser falado cada vez mais para que a gente possa juntos cada vez mais multiplicar, trazer vocês cada vez mais para multiplicação e aprender a multiplicar com vocês também, né? Então, tô muito grata por você estar com a gente aqui, Léo. E a gente se vê lá, né, pelo centro de Caxias do Sul, lá pelo teu salão. E como é que te encontra no Instagram? Ah, sim, para quem quiser me encontrar no Instagram para cursos, palestras e até para jogar um pouquinho de conversa fora, estamos aí para isso mesmo, tá? É @tio, de tio mesmo, tá? Porque depois que a gente começa a trabalhar com criança, a gente vira tio. Tio Léo do Chapéu, né? Tudo junto, @tio Léo do Chapéu no Instagram. No Facebook também é a mesma questão. Então tá, gente. Até o próximo. Muito, muito obrigado. Café com Multiplicação de Negócios.